Imagine acordar num dia que tudo parece dar errado. O despertador não toca, o trânsito está um caos, seu chefe faz cobranças fora do tom e, para piorar, você ainda esquece algo importante em casa. Agora pense, como você reagiria? A maioria das pessoas se deixa levar pela irritação, frustração e estresse. Mas o estoico, o verdadeiro resiliente, enxerga esse caos como um campo de treinamento. A resistência mental, segundo a filosofia estoica, não é sobre suprimir emoções ou fingir que nada te afeta. É sobre escolher deliberadamente como responder a tudo isso. Esse autocontrole é a base para a verdadeira liberdade, porque quando você controla sua mente, ninguém mais pode te controlar. Resistência mental é construída através da repetição de escolhas conscientes em situações desconfortáveis. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos controlar e focar naquilo que está em nossas mãos. Nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas respostas. A ideia de que tudo o que nos acontece é uma oportunidade de fortalecimento é revolucionária. Ao invés de perguntar, por que isso aconteceu comigo? O estoico pergunta, o que posso aprender com isso? E essa simples mudança de mentalidade é o ponto de virada para quem quer ser inabalável. Parte 2. Treinando sua mente como um músculo estoico. Desenvolver uma resistência mental imparável não é um passe de mágica, e sim um processo contínuo, como treinar um músculo. Imagine um atleta de elite. Ele não alcança força e agilidade apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias em que não quer treinar, quando está cansado ou quando enfrenta dor. A mente estoica funciona do mesmo jeito. Os momentos de tensão, desconforto e frustração não são obstáculos, mas sim o terreno perfeito para desenvolver autocontrole. Cada pequeno incômodo do dia a dia, uma crítica injusta, um atraso, uma ofensa, é um convite para o treinamento mental. E quem aceita esse convite, evolui. Aqui entra um gatilho poderoso, o do progresso silencioso. O espectador precisa entender que cada vez que ele escolhe não reagir impulsivamente, ele está um passo mais próximo de se tornar inabalável. Mostrar que o verdadeiro estoico não busca reconhecimento externo, mas sim consistência interna, ativa o senso de missão pessoal. E à medida que o vídeo evolui, o espectador começa a perceber que ele já teve momentos de resistência no passado, talvez num conflito familiar, numa perda, ou mesmo ao lidar com uma ansiedade interna. E isso o faz pensar, se eu aguentei aquilo, posso aguentar mais ainda. Isso ativa o senso de capacidade e continuidade. Por isso, é fundamental praticar pequenas adversidades voluntárias. Um banho frio, acordar um pouco mais cedo, passar um tempo longe do celular. Essas atitudes simples são exercícios estoicos para fortalecer a mente. O que parece desconfortável no início se transforma em domínio, e esse domínio vira liberdade. Ao mostrar que o estoico busca intencionalmente treinar sua mente todos os dias, o vídeo entrega ao espectador um mapa prático e inspirador. Ele não precisa esperar que a vida o teste. Ele pode se preparar agora, com disciplina, e encarar o caos do mundo com a calma de quem já se conhece profundamente. Parte 3. Reagindo com sabedoria. O poder do intervalo estoico. Imagine a seguinte cena. Você está no trânsito, alguém te fecha bruscamente e seu primeiro impulso é buzinar, gritar ou xingar. Mas há uma pequena janela entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é a verdadeira arena da mente estoica. É ali que nasce a resistência mental. A maioria das pessoas reage de forma automática, impulsiva, sem pensar. O estoico, porém, usa esse intervalo para refletir e escolher uma reação que esteja alinhada com seus princípios. Essa pausa consciente não é sinal de fraqueza. É a maior demonstração de força que existe.
Ela mostra que você está no controle, que a situação não define seu estado emocional. É nesse ponto que o vídeo prende a atenção do espectador usando o gatilho da identificação. Todo mundo já passou por esse tipo de situação. Uma discussão em família, um colega de trabalho tóxico, uma crítica nas redes sociais. E todos esses momentos exigem uma decisão rápida. A proposta aqui é revelar que o poder não está em dominar o mundo, mas sim em dominar a si mesmo. E para isso, o espectador precisa enxergar que ele já tem esse poder, só não está habituado a usá-lo. Quando a pessoa percebe que não precisa mais ser escrava dos próprios impulsos, ela sente uma liberdade que poucos conhecem. O segredo é treinar essa resposta em situações pequenas, para que quando as grandes crises vierem, você já esteja pronto. A prática constante de refletir antes de reagir constrói uma espécie de armadura mental. Com o tempo, insultos perdem o peso, provocações não te afetam e críticas não te paralisam. O vídeo faz o espectador entender que cada desafio é uma chance de praticar essa pausa poderosa. Parte 4. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Vamos imaginar agora uma cena silenciosa, mas poderosa. Uma pessoa sozinha no quarto, cabeça baixa, sentindo o peso de uma decepção. Pode ter sido uma traição, a perda de uma oportunidade ou o fim de um ciclo. A dor é real, lateja no peito e esmaga a vontade de seguir em frente. Mas é justamente nesses momentos que a filosofia estoica mostra seu valor. Os estoicos nunca prometeram um mundo sem dor. Eles sabiam que ela faz parte da existência. O que eles propõem é uma mudança de perspectiva, entender que a dor é um dado da vida, mas o sofrimento prolongado é uma escolha mental. Isso provoca o espectador, fazendo ele refletir sobre o quanto alimenta seus próprios sofrimentos. É aqui que entra um dos princípios mais transformadores do estoicismo: a diferenciação entre o que está no nosso controle e o que não está. A dor causada por fatores externos, a perda, a injustiça, o caos, não pode ser evitada. Mas o modo como interpretamos e lidamos com essas experiências depende totalmente de nós. Quando o espectador entende isso, ele para de brigar com a realidade e começa a trabalhar sua força interna. O vídeo conduz essa reflexão com cuidado, usando exemplos que todo mundo já viveu. Um amigo que virou as costas, uma meta que não foi alcançada, uma situação que parecia injusta demais. E nesses exemplos, o público se vê, se reconhece e se conecta emocionalmente com a mensagem. Esse é o momento de virar a chave. Mostrar que resistência mental não significa ignorar a dor, mas usá-la como material de construção da própria fortaleza interna. Um estoico sente, sim, mas ele não se deixa consumir. Ele transforma dor em direção. Ele não nega as lágrimas, mas as deixa cair com consciência e foco no que realmente importa. Chegamos ao fim de uma jornada que não termina com este vídeo. Desenvolver uma resistência mental imparável é um compromisso contínuo, diário, silencioso. A filosofia estoica nos mostra que não se trata de eliminar os problemas da vida, mas de mudar completamente a forma como reagimos a eles. É sobre assumir o controle da própria mente, mesmo quando tudo ao redor parece estar fora de controle. O verdadeiro guerreiro, segundo os estoicos, não é aquele que nunca sente medo ou raiva. É aquele que os reconhece, os compreende e decide, mesmo assim, agir com sabedoria e calma. Essa força silenciosa que não grita, mas permanece firme, é o que você está cultivando agora. Tudo que você ouviu aqui hoje é mais do que um conjunto de ideias. É um manual prático para os dias difíceis. Cada situação da sua vida que testa sua paciência, cada momento em que você sente vontade de explodir ou desistir, tudo isso pode ser encarado como uma oportunidade de treino. E quanto mais você treina, mais forte se torna.
Não existe vitória grandiosa sem esforço interno. A mente forte é construída exatamente quando você escolhe não reagir impulsivamente. Quando você escolhe não carregar o peso desnecessário das opiniões alheias. E quando você entende que a verdadeira liberdade está em dominar o que se passa dentro de você e não o que acontece fora. Antes de você sair desse vídeo, lembre-se, a resistência mental não é uma muralha que te isola do mundo. É uma ponte entre você e sua versão mais serena, mais consciente e mais centrada. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Deixe esse vídeo alcançar mais pessoas que também estão buscando equilíbrio em meio ao caos. E volte sempre que precisar relembrar a força que já existe dentro de você. Porque a verdadeira mudança começa quando você decide aqui e agora não ser mais escravo das circunstâncias, mas mestre da sua própria mente.